Boa noite, rapazes do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Que Deus esteja te abençoando na data de hoje, que Deus esteja aí te protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós devemos agradecer ao Senhor, colocar a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode. Amém? Quero te convidar nesta noite, nesta programação Socorro de Deus, a estar buscando o Senhor através da oração, através também da leitura da palavra. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar, então, para nós estarmos orando nesse momento. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse momento, muito obrigado a Deus, porque nós temos, ó Pai, recebido do Senhor, ó Pai, infinitamente mais. Então, nessa oportunidade, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as tuas bênçãos, ó Pai, pelas tuas mãos potentes, tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Nós honramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que as tuas mãos, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, teu grande poder, ó Pai, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, nos levando, Senhor Deus, a oração, Senhor Deus, a comunhão contigo, ó Pai, que teu Santo Espírito esteja nos impulsionando, ó Pai, a leitura da palavra, Senhor Deus, ao jejum, à oração, Senhor Deus, a consagração, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cada dia, cada instante, ó Pai, está nos envolvendo com o Teu sagrado, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ver Teus sinais e as Tuas maravilhas a cada dia, a cada instante, em nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, a nossa família nas Tuas mãos, ó Pai, eu coloco o Brendo, Brian, Brenner, Senhor Deus, a minha esposa Diva, Senhor Deus, esteja abençoando, operando, fazendo infinitamente mais, que sejamos, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos, que hoje seja um dia, Senhor Deus, de vitória, que hoje seja um dia, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, ver o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e grande glória. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto o Teu poderoso nome. Que venha o Senhor fazer infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, traduzindo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tudo isso, ó Pai, que tem, Senhor Deus, acontecido, porque somente o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, pode fazer esse milagre, Senhor Deus, a qual nós, aleluia, temos recebido, ó Pai, e temos, ó Pai, sido envolvidos, ó Pai, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Então, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço o Teu nome. Venha o Senhor, ó Pai, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Olha, Senhor Deus, para aqueles que têm orado, Senhor Deus, aqueles que têm clamado pelo pão cotidiano, Senhor Deus, pela ajuda, Senhor Deus, financeira, Senhor Deus, pelo sul necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Aquele que tem estado, Senhor Deus, com seu coração enlutado, ó Pai, triste, ó Pai, ó Deus, dilacerado, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural, e faça, Senhor Deus, com que cresçam, ó Pai, na tua presença santa. Assim nós oramos, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por aqueles também, Senhor Deus, que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes, ó Pai, nos leitos, ó Pai, na UTI, no CTI, Senhor Deus, no coma, Pai, que o Senhor venha fazer infinitamente mais. Opera, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde na data desse dia, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero contigo nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Nós vamos aí, 1 Reis, capítulo 21 e 22, Salmos 121 e 122, também Lucas 10 e 11. Hoje é dia 16 de 10 de 2025. Nós estamos aí no horário de 6h30 da tarde. Que bênção, né? O Senhor tem nos alcançado, o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida e nós só podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então, 21 e 22 de 1 Reis, eu quero contigo estar buscando. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha.
para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Glórias a Deus. 5. Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: que hás, que está tão desgostoso o teu coração, o teu espírito, que não comes pão? E ele lhe disse: por que farei a Nabote, o jizreelita? E lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunhavam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote, morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jizreelita, o qual recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jizreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor ao Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falares-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás, mas dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Disse Acabe a Elias: já me achastes, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabote, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jizreel. Aquele que morrer de Acabe na cidade, os cães comerão.
e os que morreram no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora com Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitara e fez grandes abominações, seguindo os ídolos conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da possessão de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, enquanto se humilha perante mim, não trarei este mal sobre os seus dias, mas no dia de seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. 1 Reis, capítulo 22. A paz do Senhor Jesus, a minha amada esposa Divonete, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente sobre a sua vida. Deus esteja fazendo infinitamente mais, que seja um tempo de bênção sobre nós e nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar no capítulo 22 de 1 Reis. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Diz, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum outro profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Versículo 8. Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz profetizam coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, vive o Senhor. Aleluia. 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei
que não fales senão a verdade, em nome do Senhor. Então disse ele: vai a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, tornem cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que nunca profetizara de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor que fala para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra a pequena nem contra a grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, deram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar contra ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou um arco e atirou a esmo, e o feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia e foi sustentado no carro de fronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe e tudo quanto ele fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim
dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda que o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais ato do rei de Josafá, e ao poder que mostrou como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, e ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar a Israel, e serviu a Baal, adorou e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Amém? Glórias a Deus. Senhor é bom em todo o tempo. Eu quero ir contigo, nós estamos aí no Salmo 121 e 122, amém? Salmo 121 e 122, vamos buscar ao Senhor. Maravilhosamente o Senhor tem triunfado no meio de nós, amém? 121 e 122. Louvarei, ou melhor dizendo, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém e amém. Amém? Salmo 122. Glórias a Deus. Maravilhoso é Deus em Israel. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, por causa dos meus inimigos. Voltarei aqui o versículo 8. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ir também em Lucas. Nós vamos ao livro de Lucas. No livro de Lucas vamos buscar ao Senhor, vamos
adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Livro de Lucas, capítulo 10 e 11, no livro de Lucas. 10 e 11, no livro de Lucas. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor. Poderoso és, maravilhoso para sempre. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envia obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Deixa eu voltar aqui um pouco, o texto subiu apressurosamente. Glórias a Deus. 8. E qualquer cidade que entrardes e vocês receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus está chegado. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizeram maravilhas que em ti foram feitas já há muito, assentadas em sacos de cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e para Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. Disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te prouve. Tudo por meu Pai, aleluia, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que os vedes.
Pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês vedes, e não o viram, e ouvir o que vocês ouvis, e não ouviram. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeu bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse: cuida dele. Aleluia. Desculpa, gente. Os cachorros estão atrapalhando. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Diva! Desculpa, deixa eu voltar o texto aqui. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, tudo quanto demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual apresentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 11, eu quero contigo nós estarmos buscando. Diz assim, no capítulo 11: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra, como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite,
lhe disse: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amém? Versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho pedir-lhe pão, lhe dará pedra? O qual também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sabendo, voltarei aqui o 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E estava ele expulsando um demônio, qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, só um pouquinho, versículo 17, já volto aqui. Olha a bagunça aí, pra casinha, vamos embora. Vamos, todo mundo pra casinha. Vai. Vai embora. Perdão, deixa eu voltar aqui, 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si, como subsistirá o seu reino? Pois dizei que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsará seus filhos, vossos filhos? E depois serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a sua voz, lhe disse: bem-aventurado o vento que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a aguardam.
E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim como o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará, melhor dizendo, no juízo com os homens dessa geração, e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que, aleluia, aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui, aleluia, quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Glórias a Deus. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpai-vos o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não as sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocais essa carga. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram. E vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão aos outros, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impediste os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram
os escribas e os fariseus a apertá-los fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua palavra seja, Senhor, sempre, Senhor, para conosco, ó Pai, um bálsamo. Nós venhamos ser curados, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Que a cada dia, a cada instante, Pai, venhamos deixar, Senhor, de seguir ao Senhor, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja nos impulsionando a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Assim, Senhor Deus, venha fazer conosco, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar, nós possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos também hoje, nós estaremos, melhor dizendo, hoje, na Rádio Nova Sião, a partir das 9 horas, eu quero te convidar para estar conosco, 9 horas da noite, nós estaremos buscando o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, fica na paz, Deus abençoe.